Nossa. Ah, não, mas tinha outra pessoa. Olá, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, finalizando o nosso momento, teremos aqui o bate-papo Falando Francamente, que vai abordar ufologia e espiritualidade. Nesse momento, vai estar aberto a toda a comunicação do pessoal que está no Zoom. Quem tiver alguma dúvida, pode aproveitar aí para fazer as suas perguntas, enviando para a Bebel. Bebel passa aqui para a gente. Pode mandar pelo Zap, tá? E aí temos aqui Marcos Leão, né? Simone Miranda e Agnaldo Paviani. A gente vai abordar agora assuntos que foram ventilados aqui. A gente está falando que o bate-papo é Falando Francamente. E para começar, né, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, que é o Falando Francamente. E falando francamente, a gente vai falar de forma aberta de paradigmas que devem ser quebrados, a questão da mediunidade, novas ferramentas, que essa foi a proposta, e a comunicação, beleza? Com vocês, começando aí com Agnaldo. Vamos lá, então. Foi assim, o livro Falando Francamente, ele nasceu de uma experiência muito marcante na minha vida. Como eu disse aqui na palestra, eu comecei muito cedo no trabalho com a mediunidade, no trabalho espiritual, com 14, 15 anos. E assim, eu tive uma escola, digamos assim, de espiritismo muito rígida. Aqueles que foram, entre aspas, os meus professores, ensinaram-me que tudo que estivesse fora de Kardec não era espiritismo. Então, eu cresci, digamos assim, com essa visão. Estudava, lia, sempre gostei muito de ler, até que a minha mãe, ela teve um problema gravíssimo. Do nada, ela teve uma espécie de derrame, que não era um derrame, ela perdeu a consciência, ela começou a não reconhecer as pessoas, e isso foi se agravando, ela chegou a ficar hospitalizada no hospital psiquiátrico, isso foi se agravando, e eu me lembro como se fosse hoje, que o meu pai chegou para mim e disse assim: Agnaldo, você é orador, você é dirigente do centro, você é médium, você sabe como ajudar sua mãe, não sabe? E eu não sabia, porque eu já tinha esgotado tudo aquilo que eu conhecia, o tradicional, a água fluida, o passe convencional, a palestra. Eu não tinha como ajudá-la, eu não tinha recurso. Naquele período, nós recebemos a visita de um médium lá em Votuporanga. E comentando com esse médium a respeito da minha mãe, ele disse: olha, se você quiser, eu peço para os meus guias atendê-la. Um médium lá de Minas, tinha que ser de Minas, né? Eu disse: quero, claro. E naquela época, hoje a nossa sessão mediúnica não tem mesa, tem colchonete, né? Quando os médios caem de vez em quando, mas naquela época não, a cadeira, a mesa mediúnica, não sei nem por que chama mesa mediúnica, nunca vi mesa incorporada, não sei nem por que chama mesa mediúnica. Nós entramos na sala, né? Minha mãe entrou, o médium entrou, e eu fiquei assim na porta, né? Esperando que ele incorporasse, sei lá, um médico norte-americano, um médico alemão, algo dessa natureza. Ele me incorpora Pai João de Angola. Eu digo: meu Deus, aquilo eu gelei, eu já encostei na porta e levemente eu tranquei, porque eu pensei assim: se alguém entrar e ver que aqui no centro kardecista está incorporando o preto velho, eu estou acabado no movimento espírita, né? E fiquei parado. O preto velho veio naquele andar típico do preto velho, né? Se aproximou de mim e disse assim: Voz você não gosta muito de preto velho, não, né? Eu digo: não, assim, não é que eu não gosto, digamos assim, que eu não estou acostumado. Ele disse: você tem uma maca para deitar sua mãe? E eu pensei: que absurdo, maca dentro do centro, onde já se viu isso? Falei: não tem. Aí ele cometeu o sacrilégio, ele disse: então eu vou deitar sua mãe na mesa mediúnica. Eu falei: meu Deus, onde que eu fui, que maldita hora que eu fui pedir para esse médium me ajudar. E aí Pai João de Angola descobriu que a minha mãe estava sendo vítima de uma magia negra, de uma obsessão complexa com implantação de aparelhos parasitas. E aí é um detalhe muito importante: existem determinados processos espirituais
que você precisa fazer o tratamento certo, correto, direcionado. Você não vai resolver nunca. Ah, eu fui vítima de magia negra, vou tomar paz. Vai tomar paz a vida inteira e vai continuar macumbado. Não vai resolver. E ele então fez o tratamento, fez a retirada do aparelho parasita. Uma semana depois a minha mãe estava bem. 2 semanas depois a minha mãe já estava trabalhando como médium, onde ela foi médium aí durante muitos anos. Aguinaldo, você ficou feliz? Não, eu fiquei furioso. Eu fiquei muito bravo, por 2 motivos. Primeiro, por que eu, com tanto conhecimento, com tanto livro que eu tinha lido, eu não consegui resolver o problema da minha mãe? Por que teve que vir um médium lá de Minas Gerais? E outra coisa, com os guias que tinha ali no caminho de Damasco, os dirigentes espirituais, por que teve que vir um preto velho para resolver e não resolveu? E no meio dessas indagações, pela primeira vez, surgiu o Dr. Klaus. E ele perguntou assim para mim, você está com muitas dúvidas? Eu disse, estou com todas. Ele disse assim, faça uma lista das dúvidas que você tem. E eu fiz, deu 150 dúvidas. E eu perguntei para ele, e ele respondeu, aí deu origem no livro Falando Francamente. A partir daí, nós mudamos os nossos conceitos, o Dr. Klaus se apresentou para fazer as cirurgias espirituais. Naquela época, a gente estava começando a ter uma relação mais íntima com a equipe do Robson, com a equipe do Marcão, que, diga-se de passagem, nos ajudou muito naquele período, porque o Marcão, o Robson já estava nessa linha, nesse trabalho há muito tempo. Nós fomos a Belo Horizonte algumas vezes, fomos conhecer na época o trabalho também do Vanderlei de Oliveira, que atendia lá também, que era nessa linha, com as obras da irmã Sidufo, e a partir daí, então, a gente modificou o trabalho. Hoje, Votuporanga é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, mas é uma cidade espírita, uma cidade de 100 mil habitantes. Nós temos 21 casas espíritas, grandes, de 400 pessoas, de 500 pessoas, de 600 pessoas, e nós, do Caminho de Damasco, somos considerados as ovelhas negras do movimento espírita, né? Nenhuma delas, as outras 20, compartilham do nosso trabalho, porque lá nós temos o trabalho com os pretos velhos, as macas, tratamos as obsessões complexas, as cirurgias espirituais, aí entra naquilo que o Marcão abordou, que eu também falei um pouco, dessa visão ultraconservadora que existe no movimento espírita, e aí então isso acontece. Mas a gente está com a consciência muito tranquila que a gente está fazendo o trabalho que precisa ser feito. Com todo respeito aos dirigentes, aos coordenadores espíritas que pensam diferente. Mas eu acho que essa turma da vanguarda ainda não se deu conta que os tempos são outros e que toda aquela questão da disciplina, da moral, isso foi muito bom. Na época do Chico, que o Chico estava aí, foi o grande divulgador do espiritismo do Brasil, naquela época sim, a gente precisava da disciplina rígida. Hoje, nós estamos numa outra fase, e tomara que os dirigentes, que os coordenadores de atividades percebam isso. E a gente poderia unir tudo isso, né? Porque esse pessoal da vanguarda tem tanta experiência, fizeram tanto pelo espiritismo, pela divulgação, unir as forças, é isso que falta, essa união. A gente aprende, por exemplo, que médium que se isola, quase sempre se perturba. Só que grupo de trabalho que se isola, perturba também. No nosso movimento espírita, a gente tinha que um contar com o outro. Então, lá a casa do Marcão, estão sofrendo um ataque, está difícil. Aguinaldo, pede aí para a sua equipe fazer uma vibração, dá uma força para a gente, né? Pede para os seus médicos ajudar. Mesma coisa a gente, essa troca para um grupo ajudar o outro, a gente ficaria mais forte. Mas não é assim. Cada um está na sua casa, e tem centro espírita que você nem pode ir no outro centro, né? Você é do centro A, você não pode ir do centro B. Não, mas eu falei, então você fica lá. Olha que coisa absurda. Então, para eu não falar demais, foi assim que nasceu o livro Falando Francamente. Legal. Parabéns, Aguinaldo. E olha, tem um agradecimento aqui a Simone, né, que mandaram através do Zoom.
A Karina está dizendo para você que agradece pela sua disponibilidade e coragem de expor o seu trabalho com os extraterrestres. E diz que a cada dia ela dá um passo a mais na evolução e agradece a você. E aí, concluindo aqui, apesar que é uma pergunta de um livro do Aguinaldo, eu vou perguntar para Simone, por conta de seus processos, Simone, evoluir dá trabalho? Só de nascer já dá trabalho, já nascemos chorando, meu amor. Dá muito trabalho, nossa. E gratidão, Karina. Nós estamos crescendo todos os dias, né? Evoluindo as nossas práticas do bem. Que bom. Dá trabalho, sim, muito. Dá para ti, Marcos, trabalho? Para mim? Sim, dá trabalho evoluir? Já fiz isso. Pra ti, Aguinaldo. Mentira, tô zoando. Eu só queria contar uma história semelhante a essa que você contou com o Preto Velho. Foi com o Pai João de Aruanda. E bate com tudo que nós conversamos aqui, essa quebra de preconceito e a gente querer formatar as coisas de conformidade, o que a gente acha que é justo. Pois bem, lá na Sociedade Espírita Iberuda Batista, a gente tinha uma reunião que nós chamávamos de tratamento na maca, que era o seguinte, a reunião começava no domingo às 15h e terminava domingo, segunda, né, meia-noite, 1h da manhã. E era num espaço onde nós tínhamos 4 macas e um pouco mais adiante os magnetizadores. E Pai João de Aruanda atendia as pessoas na maca através do Robson. E eu ficava com um grupo de magnetizadores. E a reunião acontecendo, aquela coisa toda. Um dia, Robson teve que se ausentar e por um período longo, muito grande mesmo. E aí eu falei, gente, eu não trabalho com preto velho. Esquece. Eu trabalho com idoso nórdico. Preto velho eu não trabalho, não. Não vou trabalhar com preto velho de jeito nenhum. E aí a gente ia para a reunião acontecendo, eu sentado, e os magnetizadores trabalhando, e eu sentado, né? Aí foi uma reunião, 2 reuniões, na terceira reunião o pessoal disse que eu me levantei e comecei a atender as pessoas. E aí as meninas lá perguntavam o nome do espírito que estava através de mim, ele falou, fala que é um amigo. É um amigo, é um amigo. E assim foi, atendendo, de um período longo, e eu, tudo bem, vamos embora. Nós temos uma outra reunião lá na casa que chama PVC, que é Pretos, Velhos e Caboclos, que ela é direcionada aos médiums, porque médium precisa de tratamento, gente. Como precisa. Então, essa reunião é voltada para os médiums da casa. E aí nós temos o atendimento do Joseph, Exu Veludo, esse pessoal todo, né? Num tratamento específico mesmo. Tem uns exercícios que eles fazem, que é muito legal, enfim. E existe um momento, então, que é aberta a palavra aos espíritos, numa categoria de um preto velho e de um Pai João de Aruanda aos nossos caprichos, é algo inconcebível, né? É totalmente sem noção. E ele foi narrando as coisas para mim, das modificações que ele foi fazendo em função da minha infantilidade e imaturidade. No primeiro momento eu me senti muito envergonhado, mas eles têm uma maneira tão interessante de tratar as coisas, que a partir daquele momento em que ele jogou aquela batata quente no meu colo, ele foi fazendo comigo um processo de reconstrução mesmo, reprogramação da minha mente. Hoje, eu trabalho com Calunga, e as pessoas falam assim, Calunga é um preto velho? Não, ele é um preto novo, insuportável, diga-se de passagem, já deve estar por aí, porque ele pega no meu pé, ele me zoa, ele fala umas coisas numas horas indevidas, né? Mas eu aprendi a lição. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a desmanchar são esses preconceitos, essas coisas, sabe? Eu não trabalho com isso, eu não trabalho com aquilo, eu não faço aquilo. O mundo espiritual é diversidade, gente. Tem categorias de seres que a gente não consegue imaginar, práticas de trabalho que a gente nem por longe sonha e que às vezes estão presentes nas nossas casas anonimamente. Né? Porque se assim não fosse, eles não teriam condições de fazer o que eles fazem. Então, eu compactuo isso com você, porque é muita coisa. Inclusive, antes de eu passar para a Simone, a gente já ouviu vários relatos
que em alguns terreiros de Umbanda, o próprio doutor Bezerra se apresenta como preto velho para trabalhar, né? Tem isso também, né? Eu também vou compartilhar aqui duas historinhas rápidas. Em uma mesa, né, mediúnica, mesa mediúnica, a mesa branca, né, enfim. Aí apresenta-se um espírito de uma senhora com o cabelo alvoroçado, todo para frente, e o vidente do grupo diz assim, ó, tem uma Matinta Pereira aqui na frente. Ela quer... Nota explicativa para os nossos convidados que não sabem o que é Matinta Pereira. Depois o Bruno conta. Matinta Pereira... Conta, Bruno. Matinta Pereira é aqui do Pará, parte regional. O pessoal acredita que é uma senhora muito idosa que conhece um pouco de mandinga e que fez um pacto. E aí, em algumas noites, ela se transforma num pássaro que assobia muito alto e, conforme a sua vontade, pode se transformar também num porco, num ser. E no outro dia, dizem que quando ela ouve esse assovio, o pessoal grita, ó, vem buscar tabaco. E aparece uma velha, né? Não sei por que uma velha, mas aparece uma velha atrás de tabaco, muito furiosa no outro dia. Isso é espalhado por todo o Pará e alguma parte da Amazônia também, né? Muito conhecido. E no Amapá. E aí, olha só, né? Tem uma Matinta Pereira aqui, ela quer se comunicar. Mas até então era só uma senhora de cabelo alvoroçado, grande, jogado para frente do rosto. Quando ela se comunicou, ela disse que ela não era uma Matinta Pereira, ela só tinha vergonha do rosto dela por se achar feia. Agora imagina, ela ouviu que ela era uma Matinta Pereira, aí que, né, acabou com a autoestima da mulher. E aí, no mesmo trabalho, no mesmo sábado, acontece de um outro espírito, e aí o vidente fala assim, tem um saci aqui na frente, querendo se comunicar. Mas era somente um homem negro sem uma perna. Agora que eu entendi o negócio. É o sistema de crenças, se a primeira né? comunicação era uma Matinta Pereira, logo o segundo, por ser negro e sem uma perna, era um saci. Olha só onde chega o preconceito, né? Bem, Simone, tem uma pergunta aqui para você da internet. A Karina Novi diz, a Simone disse que é uma extraterrestre deixada aqui numa cápsula. Você pode explicar? Sim, sim. Eu assumi isso depois de muita coragem, né? Em 1982, eu fui encontrada dentro de uma lata de lixo, envolvida em o que nós achamos, o que achavam na época que era uma placenta, né? Não tinha ainda estourado. Então, tipo, a mulher foi lá, pariu, e assim colocou lá inteirinha, mas não era, na verdade, era uma cápsula que ela acabou se desmaterializando, né, entre aspas. E aí, toda essa história foi me acompanhando até hoje, os 40 anos de idade. Hoje eu assumo, sem medo nenhum, eu assumo com todas as palavras. Eu amo os terráqueos porque eu aprendo. E se eu estou aqui hoje com vocês, tem um objetivo. E esse objetivo, essa missão é de amar, de ser exemplo e de praticarmos juntos o bem. E eu não tenho hoje nenhum medo de dizer isso. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o que os dois falaram, né? Eu, desde criança, eu tenho as sensações, eu tenho os sonhos recorrentes, né? E várias relações com o espaço sideral, né? E, assim, só que nunca liguei essas sensações ao espaço, né? Só que com 19 anos, eu fui ajudar um amigo num trabalho artístico, a fazer uma pesquisa sobre a peça tinha um fundo ecológico, né? E um outro amigo disse, olha, eu tenho um livro que vai te interessar, pode nos ajudar na construção dessa peça, e me emprestou o livro. Eu comecei a ler o livro às 15h, eu não conseguia parar de ler o livro. Meia-noite eu tive de deixar o livro de lado para dormir,
E 3 da manhã eu acordei sentindo descargas elétricas constantes saindo pelas minhas mãos, pelos meus pés e pelas minhas cabeças. Por uma fração de segundo eu perdi a consciência. Isso muito rápido, né? Minha família viu, achou que era crise de pressão baixa, coisa parecida. E aí o que acontece? Qual era o livro? O livro não era um livro espírita. O título do livro é Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. E desde então eu comecei a procurar uma saída para o que eu estava sentindo, para as visões que eu tinha, para as premonições que eu tinha, para as sensações que eu tinha. E fui num centro espírita, foi o primeiro lugar que eu fui, e não tive o apoio que eu esperava, né? Eu vim achar o apoio de uma forma muito mais prática numa casa de umbanda e logo mais tarde numa casa de candomblé, que foi aonde eu senti a primeira vez meus chakras se alinharem. Então essa salada mista na minha cabeça por um bom tempo me confundiu, e só agora, com quase 60 anos, que eu vim, eu tive contato com a Simone e com o Bruno, no centro deles, e eu pude canalizar uma entidade que veio e conversou com ela falando sobre mim. Então eu queria saber, essa leitura, a leitura desse livro, realmente ela abriu a minha mente. A professora Mônica disse que é um livro iniciático. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa minha experiência de vida. Olha, antes de falar da sua experiência, eu gostaria de fazer um comentário. Eu achei fantástico toda a palestra, mas principalmente a parte final em que o Marcão explicou sobre o umbral. Existe hoje também, além da má vontade, além do preconceito, uma ingenuidade muito grande. A pessoa às vezes diz assim, nossa, eu acordei cansado, trabalhei até no mundo espiritual essa noite. Cara, se encarnado ele tem preguiça de ir no centro, por que ele trabalharia dormindo? Muito menos. Ah, eu acho que eu estou chipado, tem um monte de aparelho parasita em mim. Até para ser obsediado, você tem que ter mérito. A pessoa não faz quase nada, mal se dedica, morre de preguiça. Você acha que os obsessores vão se preocupar com você para quê? Né? Quando você fala, tem um detalhe que não foi falado aqui que eu acho importante, também, além de tudo que foi falado sobre as naves, sobre os ETs, existe algumas visualizações que a gente enxerga, que são as aeronaves usadas pelos espíritos, o aeróbus, o aerocar, né? Tem um dos livros do Hobbes, acho que é o Ângelo Inácio, que fala isso, que fala dos veículos. Então, assim, o conhecimento, o estudo, o autoconhecimento e o cuidado também para não viajar na maionese é muito importante. A gente tem que ter uma diretriz, a gente tem que ter uma base, porque senão também daqui a pouco tudo é chip, tudo é obsessão complexa, tudo é mago negro, tudo é dragão, e a gente tem que ter esse cuidado. Na minha opinião, o Marcão vai falar, sem dúvida alguma, esse livro ajudou você, foi um insight, vamos dizer assim, a leitura do livro, que ajudou você a entender o que acontecia com você. Sem dúvida alguma, na minha opinião, foi isso sim. Marcão? Dormindo aqui. Está pensando na saída daqui a pouco. Não. Mas olha só, eu tenho muito cuidado, a gente já tinha conversado, eu vou só reafirmar o que eu disse. Vou usar você como exemplo, mas colocar uma outra realidade. E você já deve ter ouvido isso, Simone também. Eu tenho arrepios, eu chego perto das pessoas, eu sinto isso, eu tenho impressões estranhas. Isso é mediunidade? Aí eu falo para a pessoa assim, não sei. Não sei se é. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, eu te falei isso, vou repetir porque cabe de novo. Dependendo das respostas que a gente dá, você vai se pautar nelas.
Então, circunstâncias como o Aguinaldo colocou aí agora, e ele falou muito legal, que o livro abriu uma característica de percepção. Eu li esse livro várias vezes, vi o filme, e para mim foi um livro interessante, mas não tive essas repercussões, né? Então, elas são particulares, individuais. E se ela aconteceu com você, é legal que você utilizasse dessa experiência, eu te falei isso, vou repetir de novo, para que você construísse o seu edifício de conclusões. É claro, você pode ouvir uma opinião, uma ou outra, é óbvio que sim, mas isso faz parte da sua estrutura de homem integral, inclusive. Não é só pela sua apresentação de idade ou coisas desse sentido, ou das suas buscas. A gente perde uma coisa muito interessante que todos nós temos, que é uma construção de uma construção sólida, já que a gente está falando sobre espiritualidade, de lidar com a espiritualidade, quando a gente delega as respostas que a gente deve e tem a terceiros. A gente se ferra, mas a gente se ferra feio. E não é porque as pessoas não estão com desejo de nos ajudar. Mas é uma ajuda, não é resolução. Não é o tijolo colocado um por um. Quem põe somos nós, né? Então, eu acho interessante que todos nós temos o nosso start. É um livro, é uma música, é uma casa espírita, é um momento em que entrou para fazer um tratamento espiritual. Mas, a partir daí, a gente tem que começar, e está demorando, a maioria de nós não faz isso, a tomar uma atitude coerente a esse start. Porque o outro não vai vir, não. É esse que é o chute. E, a partir daí, então, a gente vai elaborando um processo de relação com a espiritualidade. Mas não espere outro, porque não vai vir. Não vai vir. É um só. E esse um só, a gente tem que tirar o máximo, porque a partir desse momento, somos nós que vamos entendendo quais são os caminhos que a gente tem que tomar. De maneira definida e definitiva? Não, porque aqui na Terra nada é definido e nada é definitivo. Tudo está por fazer, tudo está por se transformar, e a gente falou que essa semana, até aquelas coisas que a gente achava ser definitivas e definidas, não existem mais. Ruíram, acabaram, né? Então, acho muito legal a gente ter um evento como esse para a gente poder discutir essas coisas. Esses starts são únicos, é uma vez só que acontece, e é para nos levar a uma proposta de atuação mais ativa, mais atuante. Podemos buscar ajuda? É óbvio que sim. Numa casa umbandista, numa casa candomblessista, num evento como esse, mas a partir daí, a resolução é sua. É sua. E não perca a delícia disso, não. É delicioso, é saboroso. É assim, sabe aquela passagem do Evangelho que Jesus fala com aquela mulher assim, se você soubesse a água que eu te peço e você começasse a dar, ela ia começar a jorrar de você de uma maneira fora do comum. É essa água que a gente está entregando de bandeja para outras pessoas beberem. E a gente está morrendo de sede, escassez de relação, esses processos depressivos, sentimento de menos-valia, menosprezo às nossas capacidades. E não é isso que é a espiritualidade objetiva. Então aproveitem. Se você teve, aproveita. Se vocês ainda não tiveram, vocês vão ter. E, chegou a minha hora. O famoso start. Agora. É isso aí. Simone, o Jefferson mandou perguntar aqui para você que após a comunicação que você deu aqui, quais são as suas impressões, ou como é que você sente as impressões pós-comunicação e no início da comunicação, quando você canaliza? Bem, o início foi de muita emoção, uma emoção muito forte, uma vontade só de chorar de gratidão, de muita emoção. E aí, no instante, assim, é como se eu tivesse adormecido. Ao retornar pós-comunicação, meu corpo ficou todo anestesiado. Senti meu corpo voltando
né? Assim, as sensações foram muito lentas, senti meu corpo anestesiado. Sabe quando a gente fica muito tempo numa só posição, que aí fica aquele formigamento, né? Bem assim, pelo corpo inteirinho. E agora, tá aqui, 100%. Legal. Espiritualidade e política, não é? Como se comportar? Tem certeza que você quer saber? Eu queria, assim, até mais importante do que espiritualidade e política, é saber onde que tá a moça que prometeu o meu açaí. Tá aí, né? Ah, tá lá, né? Eu tenho que comer o açaí, eu não comi ainda não, viu? Acabar que eu vou comer, tá? Porque isso é importante, né? O açaí, importantíssimo, né? Importantíssimo. Temos 13 minutos. Tá, eu ia responder, mas Marcão pediu para responder primeiro. Fica à vontade, Marcão. Olha só, política é a ciência da boa convivência, né? Isso é. Nós somos seres políticos. Isso aqui que nós estamos fazendo é política. Se você vai numa reunião de escola, é política. Reunião de condomínio, é política. Então, nós somos seres políticos. O que acontece com essa relação entre política e espiritualidade, ou espiritismo, é que, mais uma vez, sabe-se lá por que circunstância, resolveram, não, política e espiritualidade. E aí a gente chega nessa situação que a gente está chegando e vivendo agora, de um processo extremamente polarizado em que você não pode colocar os seus posicionamentos. Não pode. Você pode colocar os seus posicionamentos, mas você tem que estar ciente também de arcar as consequências que geralmente elas são desproporcionais, descabidas e totalmente desprovidas de inteligência. Ponto final. Mas o mundo espiritual, por exemplo, que é a pátria verdadeira, vive sob a égide da política. E a política do Cristo, a política cósmica, a política que nos prepara para uma relação não só mais interessante conosco, mas também com os outros moradores desse condomínio sideral. Então, nós que somos espíritas, espiritualistas, a gente deve se envolver com a política, sim. E a gente deve fazer com que novos ares cheguem a esses gabinetes, desses líderes políticos, em forma de uma nova proposta de relação com essa ciência. Você falou muito legal, não são eles que vão mudar nada, somos nós que vamos fazer essas mudanças. Agora, essas mudanças, elas têm que também ser observadas com bastante paciência e coerência, porque são atitudes, vai parecer chavão o que eu vou dizer, tá? Mas são atitudes rotineiras que a gente consegue impressionar o gabinete dessas pessoas que se dizem dirigir o país e que nada mais são do que nossos funcionários. Então, a ideia, nesse momento em que as coisas estão todas de perna para o ar, graças a Deus, né, é que nós, diante de um evento desse, também possamos agregar um entendimento maior e também passar a gostar de política. Eu, de uns 4 anos para cá, eu estou me tornando um especialista, não só de política nacional, mas internacional também. Tenho ouvido debates, tenho ido a encontros e de partidos diversos, porque eu quero ouvir todo mundo, eu quero ver quem são os membros desse partido, eu quero ver o que eles acreditam, o que eles apregoam, para que eu possa construir um raciocínio, um comportamento político, para mim, que eu possa fazer uma intervenção positiva nesse meio. E eu faço uma intervenção positiva. A gente não deve se abster, principalmente desse momento rico que a gente está vivendo. É fundamental. As coisas nós vamos ver essas mudanças, você, não vamos não. Quem vai ver isso? São os nossos netos, bisnetos, porque o Brasil não chegou a essas circunstâncias ontem. Aliás, tem um amigo meu que fala assim, chegou a partir do momento que Cabral pisou aqui e começou a trocar pedra preciosa por espelhinho. Então, tomemos ciência. Política combina perfeitamente com a espiritualidade. Política combina perfeitamente com o espiritismo. É só a gente começar a fazer o nosso dever de casa de uma forma mais coerente e não esperar que os outros façam por nós. Vamos à luta, moçada, né?
É isso. Posso responder também? Porque quando fala em política, eu vivo política 24 horas, né? Tipo, eu sempre digo que quando a gente nasce, a gente tem que chorar, gritar para nossa mãe dar de mamar para nós, né? A gente tem que gritar para nossa mamãe ver se a nossa fraldinha tá suja ou não. Então a gente já faz política desde quando nasce. E assim, política é algo assim que eu vivo mesmo 24 horas. Como eu falei ontem, eu sou conselheira de igualdade racial, de mulheres, de cultura, de juventude, cultura urbana, e fui convidada recentemente a ser conselheira da Federação de Quilombolas do Pará. Mas você nem é quilombola? Pois é, se reuniram e acreditam que eu me encaixo, que eu posso fazer mais. Tu deve ser muito rica, tua conta bancária deve ser cheia, porque tu é conselheira de tudo quanto é coisa. Não, não ganho nenhum real. Eu ganho experiências e troco experiências. Eu ensino e aprendo. Então, assim, a política ela deve existir sempre. Fora Bolsonaro, fora Lula. Não adianta. Se eu tenho gato na minha casa, o gato que eu falo é roubo de energia elétrica. Não adianta. Se eu vou lá no vizinho para pegar o Wi-Fi dele. Não adianta. Se eu pego um troco errado e não devolvo o que devo e ficar só com o meu. Então, são nessas pequenas atitudes que você não tem o mínimo direito de gritar fora sei lá quem. É fora as nossas imperfeições, para você realmente viver uma política de qualidade. Perfeito. Marcos, Simone e Aguinaldo, considerações finais. Bom, como eu estou com muita fome, com vontade de comer um açaí, que Jesus nos abençoe, foi um prazer, até a próxima. E eu vou nessa mesma linha, que eu só vejo pratos passar, alguma coisa dentro de copo que parece ser de chocolate, aí eu digo, ai meu Deus, ninguém vai oferecer aqui pra gente, não? Gente, parabéns a todos nós por esse maravilhoso evento. Eu assino embaixo, tudo bem, até a próxima. Fiquem aí. Foto oficial, por favor. Foto oficial. Bem, a todos da internet nós agradecemos a participação de todos. Agradecemos aqui ao nosso amigo Beto, operador, né, do vídeo, a Bebel que estava aí no chat, a presença de Marcos Leão. Olha, eu converso com esse cara desde 2008, cara. Ah, sim, a nossa amiga Bebel que está aqui, que é grande radialista, comunicadora, né? E, ó, desde 2008, eu converso com o Marcão, e desde 2008 falava, Marcão, quero ter em Belém, quando é que vocês vêm a Belém? E só em 2022 eu consegui trazer esse cara. Aguinaldo conheci através da intervenção do Marcos nos programas, né? Que eles tinham do Além da Matéria. E Simone, 8 anos aí, né? Pra gente viver uma longa eternidade. Ai, eu achei esses 8 anos, esse é 8 anos aí, eu esperava uma declaração de amor, ao menos. Então, olha, agradecemos a todos que participaram do evento, ficaram até o momento, pessoal da internet. A gente vai estar agora em outubro realizando o Encontro da Consciência. A gente já está na 6ª edição e esse ano a gente vai trazer Wagner Borges e também Gero Maita, né? Gero vai fazer um curso de benzimento aqui em Belém. E caso vocês queiram participar, procure as nossas redes sociais, @Núcleo Consciência Nova, no YouTube toda sexta-feira tem estudo, tá bom? E vem aí em dezembro o nosso 2º evento do ano, do Entre Mentes, que vai ser uma excursão para Colares. Aguardem por mais informações. Ó, Marcão, Aguinaldo, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. E ó, assim nos despedimos do Entre Mentes 2022. Vão com Deus e muito obrigado.